Eu levei a pior pessoa pra dentro da minha casa. E quando eu descobri isso, já era tarde demais. Mesmo com todo mundo me avisando. E o pior é que quando eu penso que eu vivi isso, eu me sinto ao mesmo tempo que burra e inocente. Eu morava numa cidade muito pequena e que raramente acontecia coisas novas. Até que um belo dia, do nada, mudou uma pessoa nova pra minha cidade. Era um cara, ele era muito bonito. E a cidade toda ficou, tipo assim, com aquele alvoroço por ele ter chegado, né? Com a chegada dele, porque era uma coisa nova, ninguém tava acostumado com aquilo. E eu já morava sozinha na época, porque eu já tinha me desiludido, né? Eu já tinha me casado, eu já tinha um filho, só que eu me separei porque eu descobri que o meu marido, ele estava ficando com a nossa vizinha. Atualmente, inclusive, ele mora com a nossa vizinha e eu moro do lado da casa deles, porque eu não tive como me mudar, né? Então, quando esse cara veio pra cidade, foi uma empolgação. Todo mundo queria saber quem era ele, de onde ele veio, e todo mundo começou a frequentar os locais que ele ia. Tipo, ele ia numa lanchonete, a lanchonete enchia. Ele ia pra tal lugar, a lanchonete, o tal lugar enchia. Era como se, tipo, ele fosse uma mini celebridade na nossa cidade. Até que um belo dia ele foi no restaurante que eu trabalhava, né? Meu filho na época estava na escola, eu estava trabalhando, ele chegou lá muito bem apessoado, muito educado, e quando eu fui servir ele me cumprimentou, disse que tinha me visto, acho que no mercado, alguma coisa assim, que ele tinha ficado de olho em mim e tudo mais. Começamos a conversar, ele era muito bonito, muito charmoso, e ele pediu o meu número. Eu passei o meu número pra ele, e foi aí que tudo começou a meio que desandar. Nós começamos a conversar, a trocar mensagens, ele começou a me chamar pra sair. Logo, eu virei o comentário da cidade e eu fiquei muito empolgada com aquilo, porque de todas as meninas solteiras que tinha na cidade, muito bonitas, ele deu atenção pra mim. Ele quis sair comigo e aí eu tava cada vez mais encantada com aquela situação, cada vez mais apaixonada. E ele morava na pousada da cidade. Era a pousada mais chique que nós tínhamos lá. E ele pagava diária e ele tava conversando comigo, falou que eu tinha vindo de outra cidade, mas por motivos pessoais que ele não disse qual, ele queria reconstruir a vida dele nessa cidade nova, que ele ainda não tinha arrumado emprego e tal, e que ele tava pagando diária lá, que as coisas estavam ficando complicadas, que ele não ia ter dinheiro pra sempre pra poder pagar, que ele tava procurando um local, mas que ele não achava, e começou a botar isso na minha cabeça, a conversar isso comigo o tempo todo, e eu muito empolgada com a situação de ter ele na minha vida, de ter algo novo na minha vida, logo após a traição do meu marido. Eu perguntei se ele não queria ir passar uma temporada na minha casa, já que eu morava sozinha com o meu filho. Então, na minha cabeça, eu pensei, vai ser algo novo pra mim, ao mesmo tempo que eu vou afrontar o meu ex-marido, que mora do lado da minha casa, com a minha vizinha com quem ele me traiu. Ele ficou, tipo assim, olhando pra minha cara, mas ele não pareceu estar surpreso. Sabe quando parece que a pessoa consegue o que ela quer? Te manipulou ao ponto de conseguir o que ela queria? Ele falou, claro, nossa, nem acredito que vocês estão me oferecendo isso. O candengo, esperto o candengo. Aí eu falei que não, que ele podia se mudar tal dia e tal. Beleza, eu fui toda feliz pra minha casa e fui na casa da minha mãe pra poder contar pra ela o que tinha acontecido e tal, porque eu contava tudo pra minha mãe. Cara, a minha mãe me avisou, filha, você não conhece esse cara, você não sabe de onde ele vem, você não sabe da procedência dele, você não sabe o que aconteceu, de onde ele morava, ele não fala nada, você conhece ele não tem nem um mês, porque tinha mais ou menos quase um mês que a gente tava saindo, e você chamou ele pra morar dentro da sua casa, com seu filho, que não sei o que, isso não é bom, põe a cabeça no lugar. Mas eu bati o pé, falei que a minha mãe não queria ver minha felicidade, falei que a gente tava apaixonado, sendo que eu nunca tinha dito pra ele que tava apaixonado, ele muito menos, mas eu tava criando toda aquela fanfic na minha cabeça, e aquele macho ia morar na minha casa, querendo a minha mãe ou não. Cidade pequena, as notícias correm rápido, as minhas tias começaram a me ligar, você não pode fazer isso, você tá ficando doida, teu filho mora com você vai botar uns trem dentro de casa e tudo mais. Só que eu queria aquela vaidade de ele tava morando comigo, de ele era a sensação da cidade e ele era meu, mesmo que a gente não tivesse dado nada mais do que umas bitoquinhas. Não escutei ninguém, preparei toda a casa e chegou o dia dele se mudar. Quando ele foi morar na minha casa, obviamente que a gente criou uma relação muito mais íntima, começamos a furafar, era tudo ótimo. Ele me tratava igual uma princesa, meu filho adorava ele. Ele tratava o meu filho muito bem, como se fosse filho dele. E depois passou mais ou menos uns 2 meses e a gente já tava, tipo assim, super entrosado. Meu ex-marido teve 3 surtos, bateu na porta da minha casa umas 3 vezes, mas eu falava pra ele, vai lá, fica com a tua mulher, não sei o quê, virou toda uma confusão. Aí ele caiu na face. Entendeu? Ali com eles discutiram, teve toda uma confusão. E eu sempre me sentindo valorizada, super feliz, super empolgada. Até que as coisas começaram a ficar estranhas. Não, ele não me tratava mal, ele não fez absolutamente nada, ele não mudou em absolutamente nada. Mas eu via que ele ganhava a minha confiança de uma forma, assim, muito rápida. Então, ele passou até a chave da minha casa, porque ele morava lá. Ele tava procurando emprego, segundo ele. Então, ele saía de manhã e voltava de tarde, né? Eu tava trabalhando, ele me ajudava com meu filho, ele me ajudava com a casa, ele cozinhava, ele fazia de tudo. Era como se eu estivesse vivendo um sonho.
Só que as coisas começaram a ficar estranhas porque eu percebi que ele começou a receber umas ligações à noite. E aí ele ficava um pouco alterado com essas ligações, saía lá pra fora pra poder atender, e aí falava que era coisa do passado dele, não sei o quê, e foi ficando um pouco nervoso com toda essa situação. Só que ele nunca me contava. E eu morava com ele, tava num relacionamento com ele, porque nessa altura do campeonato a gente já tava namorando, porque tava basicamente casado, mas eu não sabia quem era ele, eu mal sabia o nome todo dele, eu não sabia da família dele, eu não sabia de nada, de onde ele veio, nada. Ele não falava nada. Ele simplesmente falava pra mim, coisas do meu passado eu prefiro não comentar. E eu deixava pra lá porque eu entendi o meu querubim. Ele conquistou toda a minha família, né? As pessoas que não aprovavam ele, minhas tias, minha mãe, passou a aprovar e aí eu meio que calei a boca de todo mundo que falou que não ia dar certo. Só que aí chegou a data do aniversário da minha mãe. No aniversário da minha mãe, vamos todo mundo pra casa da minha mãe, todos os filhos, todas as tias, todo mundo. E a gente sempre dorme lá. É uma tradição de família. A gente faz isso no aniversário de cada tio, cada parente, assim, reúne todo mundo, faz um churrasco e acaba dormindo lá, né? A casa é grande, a casa de todo mundo é grande, porque é uma cidade pequena. E a maioria das pessoas que moram em cidade pequena tem aquela casa grande, de vó e tal. E eu conversei com ele sobre isso, perguntei se ele queria ir. Ele falou que iria, né? Mas ele não se sentiria à vontade pra poder dormir. E eu falei que tudo bem. Tipo, eu falei com ele uma semana antes da data. Tranquilo, a gente combinou, tudo bonitinho. Chegou o dia, a gente foi pro aniversário da minha mãe. Todo mundo adorava ele, aniversário rolando, deu tudo certo e tal. E aí deu a hora, mais ou menos assim, que tava todo mundo já querendo ir dormir. Eu perguntei pra ele, olha, tem certeza que você não quer dormir, ficar aqui com a gente? Ele falou que não, que ele preferia ir pra casa, que ele não ia se sentir confortável. Eu não entendi muito bem, porque ele era muito querido lá. E ele ficava super à vontade lá. Mas eu respeitei, né, a decisão dele. Falei, tudo bem, então amanhã de manhã eu estou em casa. Dei a chave pra ele e ele foi pra casa. Isso tinha acontecido no fim de semana, eu dormi tranquilamente. E de manhã eu fui pra casa, não levei meu filho, deixei ele lá, porque os primos acabaram ficando e ele quis ficar. Gente, quando eu cheguei na minha casa, que eu abri a porta, não tinha nada dentro da minha casa. Nada. Não tinha absolutamente um móvel dentro da minha casa. A casa estava como se eu tivesse indo alugar a casa. Ele não estava lá. Os móveis não estavam lá. Não tinha nada, não tinha nem roupa. Ele não deixou nem roupa. Tudo sumiu. Eu fiquei uns 5 minutos olhando pra casa até entender o que realmente tinha acontecido. Que ele tinha me dado um copo. Que ele tinha levado todas as minhas casas. Tudo. Parece que ele parou um caminhão de mudança na porta da minha casa e levou tudo. Eu saí gritando. Ninguém viu nada. Ninguém escutou nada. Parece que aquele homem simplesmente evaporou. Eu não sabia o nome completo dele. Eu fui da minha cidade, mas era uma cidade, assim, muito pequena. Expliquei o que aconteceu, mas eu não sabia o nome dele, eu não tinha uma foto dele, eu não tinha uma rede social dele, eu não sabia nada, nada pra poder rastrear ele. O número de telefone foi desligado, ninguém rastreava, ninguém achava, ninguém viu nada. Parece que ele simplesmente evaporou com tudo. Eu não tive muito o que fazer. Tentei achar ele de todas as formas, não consegui. Eu perdi tudo. Tudo que tinha dentro da minha casa, eu perdi. Tive que morar com a minha mãe. Todo mundo ficou chocado com o que aconteceu. Todo mundo falou, a gente avisou. Mas ele acabou que ele enganou a mim e todo mundo. Tive que voltar pra morar pra casa da minha mãe, né? Porque eu não tinha nenhuma panela. Ele não deixou nada, nem um garfo. Nada, não tinha nada dentro de casa. E aí eu tive que morar com a minha mãe por um tempo, até eu, né, trabalhar e comprar tudo de novo. Atualmente eu já voltei pra minha casa com meu filho. Isso foi uma lição pra minha vida. Eu nunca mais coloco ninguém dentro da minha casa que eu não conheça. E assim, gente, até hoje eu não sei o porquê, nem pra onde ele foi, nem quem era ele e nem o porquê ele fez isso. Fui sair com o bofe e ele ficou chocado porque eu tinha piu-piu. Sendo que eu avisei a ele. Mas aí aquele safado sambou a noite toda na minha varinha de Hagrid. Eu sou uma mulher trans, só que eu nunca quis tirar o meu piu-piu. Nunca quis, gente. Ele sempre me favoreceu muito. Eu gostava do queridíssimo e achei maneiro deixar ele aqui. Aí tava eu, linda e bela, conversando com um menino, né, no Tinder. E lá no meu Tinder tava mulher trans e tal, todas as informações lá bonitinho, porque eu não gosto de enganar ninguém. Aí, tranquilo, né, vida? Estava lá eu conversando com um bofinho e ele começou a querer me encontrar. Ai, porque eu quero te encontrar, eu quero te encontrar. Aí eu fui, topei, né? Falei, não, tá bom então. Então a gente se encontra. Ele, eu posso ir na sua casa? Eu falei, não, querida, aqui não é hotel. Calma aí, porque eu falei que morava sozinha. E você não pode dar essa audácia pra machos. Essa ousadia. Falar pra ele que você quer morar sozinho, logo ele se oferece pra poder ir na tua casa. Pra que é, né? Pois é. Aí eu falei pra ele que minha casa não era motel, né? E que se ele quisesse, primeiro date, eu já devia ter desanimado aí, mas eu sou corajosa. A gente teria que fazer alguma coisa e tal, querido. Eu ter que dar uma esforçada, né? Não mas tipo assim, o local, vir me buscar e tal. E ele falou que não, tudo bem. Aí ele pegou, pediu desculpa, né, por essa inconveniência. E falou que tudo bem, que ele realmente foi sem noção e que a gente podia marcar de se encontrar. E eu falei, beleza. Aí a gente marcou num restaurantezinho na minha cidade. Ele veio me buscar, ele me cumprimentou. E assim, gente, quando você começa a falar comigo, quando você começa a olhar pra mim, você vê que eu sou uma mulher trans. Você consegue perceber. E
E eu achei que tava tudo bem, até porque tinha todas as informações. E eu avisei, gente, eu avisei. Eu falei pra ele, você entendeu que eu sou uma mulher trans, né? E ele falou, sim, não, tudo bem e tal, acho legal, não sei o que. Eu falei, não, tudo bem então. Aí a gente foi pro restaurante, conversando e tal. Ele falou que eu tava muito bonita, que eu tava muito cheirosa, isso e aquilo. Papo vai, papo vem. Ele me chamou pra casinha. Geralmente, eu não vou pra casinha com macho que eu sequer conheço. Mas aí já tinha um tempo, né, que eu não molhava o biscuits. Aí eu falei, vambora. E aí eu fui pra casinha com o Boff. Só que, gente, quando eu cheguei lá, ele fez o Sonsieri. Curte comentar parte das propriedades da blogueira. O que ele mais fez comigo? Pro hotel mais caro da cidade, tal, quis fazer uma graça. O Boff, aí chegamos lá, começou a rolar o rally rola, não sei o que, tira aqui, se bota a mão aqui, não sei o que. Aí quando ele botou a mão no meu grande garoto, do tamanho da boneca, quando ele colocou, meu amor, ele tomou um susto. E aí eu não entendi a reação dele, só que aí ele se fez de desentendido. Será que ele ficou tipo, meu Deus, maior que o meu e tal? Fiquei pensando isso na minha cabeça, ele se fez de desentendido e a gente continuou. Quando eu tirei as vestes, que o Boff viu o tamanho da tromba, ele já olhou pra minha cara completamente assustado. Eu falei, calma, calma, gato, sou eu que vou levar, fica tranquilo. Porque eu achei que era eu que ia levar. Como eu vi que ele ficou chocado com o tamanho da giroba, aí eu brinquei com ele, falei, calma, Boff, isso aqui só vai ficar de enfeite, só pra gente fazer umas brincadeirinhas e tal, interessante é o seu. Aí ele me vira pra mim, assim, na minha cara e fala assim, como assim você tem uma giroba? Eu falei, ué, eu falei pra você que eu era uma mulher trans, você achou que eu tinha tirado? Eu não tirei e tal. Aí ele foi e falou, como assim? Eu falei, ué, como assim o quê? Eu te avisei. Aí aquele macho sonso olhou na minha cara, e falou assim, quando você falou que era uma mulher trans, eu achei que era uma mulher que trabalhava com trânsito. Ele meteu dessa serinho. Aí eu já olhei pra cara dele assim, ai, Boff, por favor, né? Nos dias de hoje, você não sabe o que é uma mulher trans, uma mulher que trabalha em trânsito. Ele sim, porque como geralmente pessoas que ficam guiando o trânsito é mais homem, eu achei que você tava querendo avisar que você tinha um emprego masculino. Se embolou todo nos argumentos dele. Piorou ainda a situação. Eu olhando pra cara dele assim, minha giroba de fora se escondendo já, que foi, né? Convenhamos. Aí eu comecei a perder a paciência, fingi que acreditei naquele papinho Zé torto dele, dizendo que não sabia o que era, que não sei o que. Eu falei, ai, Boff, tudo bem, não tem problema, se você não tá acostumado, a gente pode deixar pra lá, eu vou embora e tal. Aí ele falou, não, eu já tô aqui mesmo. Gente, liberava porque o macho que não gosta, e aí descobre, e aí vira e fala, eu já estou aqui mesmo. Por favor, né, donzela? Pra cima de Moá. Eu falei, não, tudo bem, então, você quer tentar alguma coisa? Ele, vou experimentar, tipo, nunca fiz. Vou experimentar, ver qual é e tal, não sei o que, eu já tô aqui, também vai ser no sigilo e tal. Eu falei, não, tranquilo. Aí começou a rolar o rally rola, só que assim, gente, eu achei que era eu que ia liberar. Gente, o Boff liberou pra mim a noite toda. A gente tava sambando, o jubileu estava sambando lá no túnel de Nárnia dele, o macho virou pra mim e falou que era a primeira vez dele, tipo, nem doeu. Sabe? Nem sofreu pra poder coisar. Por favor. Enfim, furei com o macho a noite toda, ele me deixou em casa e hoje a gente vive saindo. Um boy me chamou pra sair, a primeira coisa que ele perguntou pra mim é se tinha problema ele gostar de orelha. Eu fiquei assim, tipo, não tem problema ele gostar de orelha. Não tem, como assim? Beleza, qual parte do corpo você gosta? Orelha. Mas eu não achei que isso ia virar um problema. O pobre, ele não tem sorte no amor, sabe? Quando você vê um pobre dando certo no amor, suspeite. Tava lá, vivendo a minha vida, comecei a fazer um curso. E nesse curso tinha tipo um estagiário que ajudava as pessoas que entravam, né? Que eram novatas. E ele começou a me ajudar. Só que ele era um gatinho, eu via que muitas meninas reparavam nele. A gente começou a conversar, eu era a única nova, né? Que tinha entrado naquela turma e ele tava ali sempre comigo. Ele pediu meu número pra dúvidas. As dúvidas viraram umas conversas frequentes e a gente começou meio que a flertar, né? Digamos assim. E, gente, eu já tava começando a procurar um defeito. Porque ele era simpático, ele era bonito, ele era estudioso, sabe? Ele não parecia ser aqueles garotos galinha. Eu via as meninas dando em cima dele, assim, ó, de monte. Parecia que ele era o único candango bonito daquele curso. E ele cagava e andava, ele realmente estava ali investindo em mim. E aí ele me chamou pra poder sair. A gente começou a sair, primeiramente a gente me levou pra jantar, ele me levou pra um cinema, a gente começou a sair pra barzinho. E aí a gente começou a dar umas beijocas, as coisas foram acontecendo, né? Até a gente querer dar o próximo passo, que é o quê? Ir pra furiafação, que eu falei pra ele, ô querido,
né, já tava saindo com ele há 3 meses. 3 meses e ele me enrolando. E não era porque eu não queria, porque eu tava sendo puritana, não. Não, galera, eu queria. Ele ficava, ai, vamos deixar as coisas acontecer. Eu falei, pronto. O menino corta pro outro lado, tá aqui tirando onda com a minha face. Mas eu não entendia, porque era ele que tava investindo em mim, sabe? E ele falava, ai, porque... Quando começa a falar assim, é porque eu tenho uma forma diferente, vai embora. Se não fosse nada demais, ele falaria pra você, não, porque eu gosto disso, disso e disso. Se ele fala, eu tenho uma forma diferente, amor, você vai embora. Mas aí passou os 3 meses, quando ele viu que eu tava aqui, ó, chonadinha por ele, a gente marcou de ir pro Frefá. Ô, gente... Ele passou lá em casa pra poder me buscar. Eu tava toda tchutchuquinha, me arrumei toda falando, vem sim, family. Finalmente, que eu já tava assim, bem apaixonadinha por ele, sabe? Eu tava muito apaixonada. Aí ele falou, não, vou passar pra te pegar, não sei o que. Passou pra me pegar lá em casa. A gente foi pra uma casinha, sabe? Pra poder praticar o ato lá da carne. Chegou lá. O local, assim, gente, lindo, bem chique, sabe? Você vê que ele reservou o melhor local, sabe? Tudo assim, preparado. Tava investindo, galera. Aí ele chegou lá, vamos botar uma música, não sei o que. A gente ficou futucando nas coisas que tinha no quarto, parecendo 2 crianças. Pedimos coisa pra beber, estávamos ali curtindo o momento, pedimos uma coisinha pra gente ficar beliscando, né? Ficamos comendo e tal. Até que começou a rolar lá um negócio, né? As coisas começaram a esquentar, ele começou com um negócio, ai, dança pra mim. Eu não era tímida, né? Eu era mais desinibida, comecei a dançar, só que tinha um polidense. Ih, amor, comecei a fazer a festa. Só que aí quando a gente foi partir pro ato, amiga, escuta, a gente vai partir pro ato. E aí ele começou a me dar uns beijoquinha. E nos beijoquinha, eu falei, pronto, não vai ter problema nenhum. Porque tava muito bom. O beijo tava quente, sabe? Tava assim, toda aquela desenvoltura. Só que o problema foi quando a gente tirou as vestes e deitou, né? Porque ele foi fazendo assim um carinho, tava rolando aquele amasso. Aí ele foi, pegou aqui na minha orelhinha e ficou. Gente, quando ele começou a fazer uns carinhos aqui, né? Aí dá uns negocinhos aqui, dá umas arrepiadinhas ali. Só que deu 10 minutos. E ele na minha orelha, ele passou pra outra orelha. E eu lá deitado assim, ó. Ué. Aí ele ficou mais 10 minutos aqui. Aí quando deu, tipo assim, eu falei, pô, ele tá mó tempão nessa aqui também, ele vai descer. Ele voltou pra outra orelha. Aí eu falei, não. Ué. O macho só ficava na minha orelha. Aí eu já, tipo, tentei pegar ele assim pra dar uns beijinhos pelo menos na boca dele. Aí ele me deu um selinho assim, voltou pra essa orelha de cá e eu já tava incomodada. Aí quando eu achei que ia tudo ladeira abaixo, ele levantou e falou, não, peraí que eu vou pegar um negocinho. Aí ele levantou, foi lá na bolsa dele e voltou com um trocinho assim. Sabe aquele gelzinho de sabor? Então, era tipo isso. Eu falei, é agora que ele vai cantar no meu microfone, vai passar na minha flor de lótus e vai começar a cantoria. Não, ele pegou bem pouquinho assim, passou aqui na minha orelhinha, passou na minha outra orelhinha e começou de novo, trabalhar e cantar ali na minha orelha. Eu ainda fui paciente, porque quando deu meia hora, eu falei pra ele assim, pô, tem como a gente fazer, né, outra coisa? Porque... Aí ele sentou na cama e falou, pô, cara, eu tenho mó coisa com orelha, que não sei o quê. Eu falei, não, tudo bem, eu deixo você ficar aqui, amor, 1 hora aqui se você quiser, desde que a gente possa fazer outra coisa. Aí ele vira e fala, não, mas esse é o problema, eu não gosto de fazer outra coisa. Eu falei, como assim? Ele falou, eu nunca namorei com outra mulher, eu nunca cantei lá embaixo. Ele falou que nunca tinha feito nada, que ele já ficou com várias meninas, mas que o que ele tinha feito era chupar orelhas. Eu falei, isso não tá acontecendo comigo. Depois do primeiro susto, né, que eu fiquei tipo... Fiquei sentada olhando pra cara dele, ele ficou em silêncio pra ver o que eu ia falar. Eu falei, ó, a gente pode fazer o seguinte... eu gostava dele, eu via que ele valia a pena. A gente vai fazer o seguinte, eu deixo você fazer o que você quiser aqui com as minhas orelhas, pode ficar com o tempo que você quiser, desde que você tope tentar outras coisas, porque não dá pra ficar só nisso e tal. Aí ele pensou, não, tudo bem, então a gente tenta outra coisa. Gente, atualmente a gente namora, né? Foi com muita dificuldade até chegar a conexão, eu tive muita paciência. Cada vez que a gente ficava, a gente fazia, eu vivia na casa dele, que ele morava sozinho, então eu ia pra casa dele, cada vez que a gente ia se relacionar, ele ficava um tempinho na minha orelha, e a gente ia tentando fazer outras coisas, Atualmente ele ainda tem essa questão assim com as orelhas, mas aí ele experimentou das outras coisas, já acabou gostando também, não quanto as orelhas, mas tá dando certo aí, tô feliz. O dia que eu apanhei muito da esposa do meu amante, mas eu não apanhei porque eu era amante do marido dela, eu apanhei por outro motivo. Aí vocês vão ficar chocados, que até eu fiquei chocada. Falei, querida, meu anjo, se ela tivesse vindo dar na minha face porque eu era amante do marido dela, porque eu sabia que ele era casado, eu ia aceitar. Mas não foi por isso, não. Aí ela quis me culpar por os problemas dela? Calma aí, né, amor? Pelo chifre, ok, me responsabilizo, mas por isso aí, não. Quando eu iniciei na faculdade, tinha um cara que ele era bem mais velho que todo mundo. Eu tinha os meus 18 anos e ele tava naquela fase assim, começou uma segunda graduação. Então ele já era mais velho, era formado, já tinha a carreira dele, mas ele queria se especializar em outra coisa. E eu achava ele extremamente inteligente e interessante. Só que ele era casado, eu via a aliança no dedo dele. Só que eu ficava olhando, porque, sabe, aquilo mexeu comigo. Ele mexia comigo, a forma como ele falava, se expressava, achava ele muito inteligente. Né? E eu não era um peixinho que vivia no mar. Isso que me chocou. Ele seria, tipo assim, o meu primeiro. Eu não tinha nem furinfado ainda. Eu tinha acabado de sair das fraldas da época da escola, sabe? Só que aquilo me desiludiu. Desiludrou. Me fez ficar iludida. Esqueci a palavra. E aí, ele viu que eu ficava olhando pra ele, devia prestar pouco, graças a Deus. Ele começou a me dar umas
umas cantadas, me mandar uma mensagem me pedindo uma matéria, porque a gente tava no mesmo grupo. Ele ia na aula todo dia, mas ele mandou mensagem pedindo a matéria, falando que as minhas anotações eram melhor que a dele, não sei o quê. Eu passei a matéria e a gente começou a conversar. A gente começou a se envolver, eu nem percebi, sabe? A gente começou a ficar, e aí ele foi bem sincero comigo, falou pra mim que era casado, só que eu achei que esse é um negócio de faculdade, então tipo assim, vou fazer um AM pela primeira vez na minha vida, e fé com fé, não vai voltar a ter nada. Só que cada vez a gente foi ficando mais. E eu tava naquela faculdade porque eu era bolsista, ele não, ele tinha dinheiro. E aí nessa dele ter dinheiro, ele começou a me ajudar financeiramente. Só que aí, amor, o que era um sonho virou um pesadelo, só ladeirinha abaixo. Ele começou a me ajudar financeiramente e aí ele começou a me cobrar as coisas, né? Ele começou a ter crises de ciúme, querer saber pra onde eu ia, com quem eu ia. Só que ele me dava muita coisa, sabe? Ele me ajudava muito. E eu, tipo assim, com ele eu tive a opção de ficar em casa estudando. Só estudando em vez de ter que trabalhar pra poder me sustentar. Porque ele me dava de tudo. Então eu fui levando, meio que abri mão da minha vida, da minha liberdade. Eu também fui criando um sentimento por ele. Até que eu comecei a perceber que uns fakes começou a visualizar os meus stories da rede vizinha, sabe? Como se alguém estivesse me monitorando. E eu contei pra ele e tal, e ele falou que provavelmente seria a esposa dele sim, mas que ele ia conversar com ela, que não sei o quê, pra saber o que tava acontecendo. Eu não entendia muito bem aquele casamento, porque parecia que ela sabia que ela era corna, sabe? Até que ela olhou com o próprio perfil dela. Ela foi lá, deu uma olhadinha, eu vi que era ela e tal, contei pra ele novamente, e ele falando que ia resolver. Depois desse dia, parece que ele teve uma liberdade absurda, sabe? Porque ele começou a poder dormir comigo, ele começou a sair comigo, ele viajou comigo, a gente começou a fazer várias coisas como se a gente realmente fosse um casal. E eu achava isso muito estranho. Ele falou, e eu perguntava, mas como é que tá a sua relação com sua esposa? Ele falou, não, tava tudo bem, que tava tudo ótimo, que ela tava viajando com a amiga dela, que ela tava com as amigas dela, não sei o quê. E eu achava isso um pouco estranho, mas eu tava ali garantindo os meus 5 anos de estudo, né, de sustentação, e eu ainda gostava dele, e ele era muito bonito. E a esposa dele parecia estar de boa. Até que um fim de semana a gente tinha combinado, né, de viajar, só que a minha mãe ficou doente. E eu quis ficar cuidando da minha mãe. Então, na sexta-feira à noite, a gente ia sábado de manhã, eu cancelei com ele, falei que não ia poder, porque minha mãe tava doente, ele entendeu, e tudo bem. E passei o fim de semana cuidando da minha mãe, ele ficou lá com a esposa dele, e na segunda-feira ele não foi pra aula, mas eu fui. Só que quando eu saí da faculdade, a esposa dele estava na porta da faculdade me esperando, mas ela tava com uma cara de poucos amigos encostado no carro, parecendo aquela cena de filme, que tu olha e fala, meu Deus do céu, fui de arrasta. Aí eu olhei pra ela, minhas pernas começou a tremer, sabe? Veio aquela vontade de correr pra faculdade no banheiro, que a gente é pobre. E aí ela só falou, calma, que eu quero conversar contigo. Ela perguntou se tinha um local privado pra gente poder conversar. E tinha um localzinho que a galera da faculdade ficava. E eu sabia que nesse horário tava mais vazio, né? Falei que tinha. E aí a gente foi pra lá. Gente, quando eu cheguei lá, a mulher surtou. Veio pra cima de mim, falou, como é que você cancelou a viagem de vocês? Você acha que eu sou idiota? Você acha que eu não sei que vocês têm uma relação? Por que que você fez isso? Você me prejudicou. E ela grudada aqui no meu cabelo e me bufetando, e eu falando, me solta, me solta, me solta, sem entender o que tava acontecendo. Aí depois da gente ter brigado, porque eu também comecei a dar nela, já que ela tava dando em mim, mas ela era muito mais forte que eu. Então, tipo assim, a mulher, ela me deu um chacoalho que eu fiquei toda destronchada. Aí depois que ela já tinha destronchado tudo, eu falei assim, vem cá. Ela gritando algumas coisas e eu tentando pegar enquanto levava, né, os tabef. Falei assim, você tá vindo aqui me cobrar porque eu cancelei uma viagem com seu marido? Não porque eu sou amante do seu marido? E aí ela falou, você acha que eu sou idiota? Eu já sou casada com ele há anos. Não é a primeira vez, nem a segunda vez que ele me trai. Só que eu não vou largar ele porque ele tem dinheiro. Eu sou só a esposa troféu. Ele me dá tudo que eu quero, eu faço tudo que eu quero. E ele não me perturba. Quando ele arrumou você, eu dei liberdade pra ele porque eu queria ficar com meu amante. Porque eu também tenho uma amante. Era todo mundo corno ali. E eu que tava ali, meu Deus do céu, me sentia ocupada todo dia, mas tava pensando mais em mim do que nela, né? Aí eu falei, e eu fiquei só. Ela falou, você cancelou uma viagem com ele. E então ele voltou pra casa. E quando ele voltou pra casa, ele me pegou com outro cara em casa. Que no caso seria o amante dela. E aí vocês acham que ele separou dela? Claro que não, ficou super ofendido e tal, mas perdoou, né, a traição. Só que ela disse que perdeu o amante dela, porque o amante dela não sabia que ela era casada. Olha a confusão. E eu o tempo todo olhando assim, toda roxa, destronchada, assim, ó. Ela falou, e agora eu não sei mais como conquistar o meu amante, porque ele não quer ficar comigo, porque ele fala que não fica com mulher casada, que eu não presto, você destruiu minha relação. Sabe que vocês acham que foi a relação do marido que eu tava pegando?
Foi a relação do amante. Aí eu fiquei, mas aí você não pode me culpar porque você não falou a verdade pro seu amante. Porque aqui, pelo menos, nós estamos na base da confiança, né? Eu sei que ele tem você, a gente não mente um pro outro. Agora, se você quer dar uma de santa puritana pegando novinho e falando que você é solteira, aí já é um problema seu. E aí ela começou a vir pra cima de mim, a gente discutiu, não sei o que, puxa cabelo, puxa pra cá e puxa pra lá. Depois que ela cansou das confusões, ela foi, saiu andando, pegou o carro dela, falou que isso não ia ficar assim e foi embora. E aí eu contei pro meu tufão, o meu namorado, o marido dela, sei lá quem que ele era, o que tinha acontecido, e ele falando que ia falar com ela. Ele não tinha ido pra faculdade porque ele tava mal por conta da traição dela, porque no toba dos outros é refresco, mas no toba do bonito não podia. E aí na terça-feira, isso foi na segunda, terça-feira ele chegou lá falando que ele estava saindo de casa, porque ele conversou com ela, não conseguiu perdoar a traição dela, que ele não conseguia mais ficar com ela, que ele não conseguia olhar pra ela com os mesmos olhos. Eu falei, se separou dela, né? Foi morar em outra casa. Atualmente, eu moro com ele e a corna sou eu, né? Porque a esposa troféu virei eu. E eu já sei que ele me trai aqui, ali. Mas é aquilo, né? Ele me dá de tudo. E é isso, tem os meus amantes por aí também. E a gente só trocou os papéis. Eu tava na academia e a mulher simplesmente começou a surtar comigo, falando que eu tinha que sair da academia, começou a puxar meu braço, falando que eu tinha que ir embora agora, porque se eu não fosse embora ela ia quebrar minha cara, e começou a gritar, a berrar, e eu não tava entendendo nada. Eu tava ali fazendo a minha musculação. Do nada essa desquerida me chega berrando igual uma maluca. Gente, eu acordei linda e bela e falei, hoje eu não vou faltar à academia. Eu vou em fitness, eu tô na fitnessinância, eu vou pra academia. Fui, linda e bela, botei o meu shortinho, botei o meu cropped e fui malhar. Eu sempre fui aquela pessoa que gosta de malhar de lookinho, ai, isso aqui é meu lookinho e tal. E eu fui. Linda e bela, cheguei, fiz o meu cardiozinho e fui fazer a minha musculação. Quando você pensa que não, eu tava ali, gente, botando os bofs pra fora, puxando os ferros, tudinho que tinha na academia, porque eu ia ficar gostosa nem que fosse por pena. Aí, do nada, eu vi que tinha, eu tava de fone, e o meu fone, amor, eu paguei caro nele, mas eu não escutava nada que tava em volta. Porque eu sou antipática, eu gosto de malhar no tum. O pessoal olha pra mim, eu super séria, puxando ferro, mal sabe que eu tô escutando o quê? Escutando aquela música lá do... Aí, tranquilo. Eu tava puxando o peso, assim, no braço, quando, de repente, parou uma mulher na minha frente, e ela tava assim, ó. E eu, assim, o que essa desequilibrada tá falando? Por quê? Eu não tava escutando o que ela tava falando, mas eu tava vendo que ela tava muito agressiva pra cima de mim, gritando, berrando, assim, né? E eu comecei a olhar, assim, em volta da academia, todo mundo parando, fazendo aquela roda. E aí eu entendi que era comigo, que ela estava gritando daquela forma comigo. E eu resolvi tirar o meu fone pra ver o que tava acontecendo. Eu tirei o fone, ela berrando, eu não tava entendendo nada que ela tava falando. Sabe quando você fica meio aérea? E eu só fiz assim, você tá falando comigo? Você vai sair daqui agora, que não sei o que, porque eu vou te puxar pelos cabelos, eu vou te botar pra... E eu sem entender o que tava acontecendo. Ela pegou no meu braço, eu falei, calma, cara, o que tá acontecendo? Por que eu vou sair daqui? Quando ela puxou no meu braço, ela puxou no meu braço, eu falei, calma aí, o que tá acontecendo? Aí ela pegou no meu braço de novo, calma aí, ô Honda, dá uma segurada aí, ô parente da Fiona. Que é isso? Tá, o namorado do Thor. E ela falando que não, que eu ia sair, porque ela ia quebrar minha cara. Aí eu comecei assim, sem entender o que tava acontecendo, e eu perguntava pra ela o tempo todo o que tava acontecendo, só que a mulher tava da cor de um tomate, e ela só gritava, falando que era pra eu sair, tentando me puxar, eu já tava a ponto de segurar assim no ferro, e ela me puxando, e eu falando, não encosta em mim, porque aí também eu já nem queria saber porque ela queria me tirar, ela tava encostando em mim, e eu, não encosta em mim, isso aqui, e começou todo aquele barraco. E aí ela começou a gritar, uma pessoa da recepção, né? Aí, e detalhe, já tava vindo. Quando a pessoa da recepção tava vindo, ela, ainda bem que vocês estão vindo, que vai tirar ela aqui agora, que não sei o quê. E eu assim, gente, o que eu fiz pra essa mulher? Porque eu não tava... Gente, eu literalmente saí de casa e fui malhar, sabe? Já é difícil tu ir pra academia, pra você ficar passando por esse tipo de humilhação. A academia já te humilha. Aí vem uma candenga, uma desalmada pra te humilhar na academia também. Aí eu fiquei parada, segurando no ferro, morrendo de vergonha, mas já tava me tremendo todo e todo mundo em volta, sem entender literalmente o que tava acontecendo. Eu nunca vi aquela querida, muito menos na academia. E aí a recepcionista chegou, junto com outro recepcionista, e perguntou, o que tá acontecendo? Que tá essa gritaria aqui? E ela falou, olha só. Aí ela baixou o tom. Ela grita com a safada aqui, mas acabou uma coisa, ela baixou o tom. Olha só, ela vai sair dessa academia agora. Entendeu? Porque eu estou mandando ela sair, porque isso é um absurdo vocês aceitarem que uma pessoa vem malhar dessa forma, que não sei o que, começou a gritar, falando que eu ia sair. E aí chegou um candengo, Jurandir, puxou ela pelo bracinho e falou assim, para com isso. Eu não acredito que você tá fazendo esse escândalo. E aí eu comecei a gritar, porque aí agora, já que ela tava me fazendo passar toda aquela vergonha, não ia chegar um Jurandir, um salvador da pátria, e puxar ela pelo braço e levar na moral. Ela ia me falar por que eu tinha que sair da academia. Eu falei, não, peraí, querida. Ops, calma aí, o que tá acontecendo? E aí ela começou a falar
falar, você acha que eu não sei que você tá desse jeito aí por causa do meu marido? Que você tava mostrando a sua bunda pro meu marido? Eu só olhei pra ela e falei assim, por acaso, seu marido é o Juju que tá aí atrás? Esse ser aí de belezinha duvidosa, esse é o seu marido? Gente, juro por Deus. Quando eu achei que a situação não ia ficar pior, essa mulher, ela me mostrou o quanto ela é desequilibrada. Porque todo mundo ficou tipo... Ela veio com tudo pra cima de mim, depois que eu falei do Juju. E eu falei, Jurandir, ela veio com tudo pra cima de mim. Você não dirige a palavra ao meu marido. E começou a puxar o meu cabelo. E todo mundo da academia começou meio que tentar separar. Aquilo virou uma festa, sabe? Todo mundo em volta, assim, sem entender o que tava acontecendo. A mulher surtando, não sabia nem quem era ela, nem quem era o marido dela. Muito menos que eu tava de short pro marido dela. Eu só botei o short pra ir malhar, porque não podia ir de calça, jeans pra academia, né? E ela falando, você é uma Isa, me chamou de peixinho do mar. Falou que eu tava de cropped, de short pra poder mostrar pro marido dela, que não sei o que, porque eu queria chamar a atenção do marido dela, que ela estava de olho em mim. E eu sem entender o que tava acontecendo. Quando eu achei que não podia piorar, a mulher simplesmente saiu correndo. Do nada. Ela soltou assim, todo mundo saiu correndo lá pra frente. Foi no armário dela e tipo assim, todo mundo assim, em choque. A academia estava em choque, o marido dela indo atrás dela. Pegou o telefone e ela começou a gritar. E aí eu fui atrás. Eu vou ligar pra polícia, porque vão tirar ela daqui agora. A mulher queria me tirar da academia pela... Imagina a polícia chegando e falando, olha só, tira ela, porque ela está de short pra mostrar pro meu marido. E aí eu comecei a tentar, assim, botar as coisas no lugar. E falei, olha só, o que te faz achar? Eu tava calma. Que depois que eu vi que ela realmente era meio tantão, eu falei, o que te faz achar que eu tô de short pra mostrar pro seu marido? Ela falou, eu vi ele olhando pra você. Ah! Então o Jurandir tava olhando o meu popote, quem apanha era eu, porque eu tava de short. Eu falei, vem cá, deixa eu te perguntar, tu não acha que é ele que te deve respeito não, irmã? Irmã, segura aqui na minha mão, vamos ter aquela vergonha na cara. Seu marido tá olhando pra minha bunda, tu dá um tapa no meio da face dele, e ele vai parar. E ela falando que não, que a culpa era minha, que era eu que estava de short e que homem era muito pego por visão e que se eu fosse uma mulher que respeitasse homem casado, eu não sairia na rua daquele tipo de roupa porque eu sabia que o homem ia olhar pra mim. E aí era falta minha de respeito com outra mulher. Eu não tinha sororidade porque eu estava usando roupa sabendo que homem casado ia olhar, porque homem não era culpa do homem, era como é que ela falou? Era o... Peraí. Instinto do homem, por isso que ele estava olhando. Gente... Eu olhei pra cara dela assim e falei, moça, bom galhos pra você. Você é louca. Aí eu comecei a gritar com ela, xinguei ela de outro nome, ela me xingando de volta. Enfim, o recepcionista ligou ele mesmo pra polícia. A polícia veio, tirou ela, né? Porque ela tava fazendo um escândalo, o marido dela me pediu desculpa, tava morrendo de vergonha, eu dei tchau pro safado. Falei, seu safado, só com a pessoa que tava olhando pra minha bunda. E aí, foi embora. Eu, tipo assim, academia meio que falei, meu Deus, que absurdo, você tá bem e tal. Ela me deu um tapinha, mas eu também dei nela, né? Porque ela veio pra cima de mim. Eu bebi um copinho de água, fui pra minha casa. No dia seguinte eu voltei pra malhar. Ela foi expulsa da academia, gente. E foi isso que aconteceu. E eu fiquei, pelo Jurandir, amor. Eu descobri que o meu irmão e a mulher dele, que são evangélicos da igreja, de culto a culto, que segue fielmente, que tipo, quando tem o aniversário de um dos dois, a comemoração é sempre um culto e um lanche com os irmãos, porque eles não fazem festa, não bebem. Inclusive, uma vez a gente foi para um clube juntos e eu fiquei besta de ver a roupa da minha cunhada. Sabe aqueles macacão de mergulho? Então, um daqueles, só que assim, na altura do joelho. Roupa curta de jeito nenhum, roupa colada de jeito nenhum. Mas enfim, eu descobri que esses dois seres evangélicos santificados fazem parte de um grupo ou comunidade, não sei como que fala, de... Gente, eu não sei como que fala, porque assim, não faz parte da minha realidade, né? Mas enfim, meu cachorrinho fugiu, um shih tzu, e aí ele sumiu. Eu tinha rodado o quarteirão tudo e não encontrava ele. Então, rapidamente, mandei foto dele para os grupos de notícia com o meu WhatsApp. Graças a Deus, meu cachorro apareceu. Só que nessas publicações, esse mensageiro da paz pega o WhatsApp e sem identificar nem nada, ele me manda mensagem. Ele me mandou assim, você sabia que a sua cunhadinha que se faz de irmã faz parte de... Não acreditei de jeito nenhum, nem questionei, só perguntei pra ele pra que ele tava inventando aquilo, quem que era ele, né? Porque não tinha foto do perfil, nem nada do tipo. E aí ele não respondeu, então o que eu fiz? Eu comecei a ligar de chamada de vídeo pra eu ver quem que era aquela pessoa. E ele não atendia. Passou um pouquinho, ele me manda umas fotos onde tava a minha cunhada e o meu irmão numa festa.
E tirando o fato de ele estar numa festa, que os dois, até então, né, não vai em festa de jeito nenhum. E assim, as vestes que a minha cunhada tava com vestido não tão curto, mas bem justinho, não tinha nada demais naquelas fotos. Ele estava numa festa normal, não tinha nada fora do normal naquela festa. Então eu falei pra ele. Mas ele falou pra mim que ia me provar. Ele falou assim, ó, não fala pro seu irmão que eu vou te provar. Se você falar agora, ele vai ficar esperto. Eu paguei pra ver, né? Falei, deixa eu ver até onde essa pessoa quer chegar, né? O que ele quer com isso. Até pensei que fosse alguém de perto fazendo alguma gracinha comigo, sabe? Não sei como que ele conseguiu. Ele pegou uma lista com o nome das pessoas que tinham comprado ingresso para entrar nessa balada, que até então eu não sabia que existia isso aqui na cidade, até porque a cidade também é uma cidade grande, uma balada adulta, né? Que essas pessoas já vão pra, entendeu? E nessa lista tava o nome da minha cunhada e do meu irmão. Aí fui eu pesquisar sobre esse lugar lá, sobre as coisas que acontecia. E, gente, eu fiquei chocada. Meu irmãozinho não é possível. Meu irmãozinho, aos olhos dos meus pais, é um santo, é o mais santinho da família. E aí eu falei assim, quer saber? Ele já me passou a fita, vou lá ver, né? Vou ver com meus próprios olhos, que eu tiro isso da cabeça, porque assim, só vendo, não tem aquele negócio assim, só acredito vendo, eu vendo, não acredito. Então, foi mais ou menos isso. Ele falou assim pra mim, ó, essas baladas geralmente acontecem um pouco mais tarde, então não precisa ser cedo demais não, tá? Peguei o Uber, gente, quase 1 hora daqui até lá, até na porta dessa balada. Desci, fiquei ali esperando, cheguei lá 10 horas da noite, fiquei ali meio que misturada no povo ali na porta, porque sempre fica gente ali, sabe? Não fica sempre nesse dia que eu tava lá, não ficou momento nenhum sem pessoas ali na porta, não fiquei na porta, fiquei um pouquinho mais atrás e fiquei ali esperando. Meu irmão com a mulher dele foi chegar lá, já era quase meia-noite, eu tava pra voltar. Quando eu vi a roupa, falei, não pode ser os dois. Se eu não tivesse visto assim, ó, de frente os dois, né, visto o mesmo rosto, eu não teria acreditado. Minha cunhada tava com um vestido super justo, curto, que eu acho assim que se ela agachasse um pouquinho, mostrava os fundos, uma meia calça rastão, daquelas de telinha, um salto deste tamanho. Eu disse, irmã, é tua irmã? Não falei pra eles, não. Tirei fotos, tirei várias fotos, pra ter, eu acho que pra no outro dia olhar aquelas fotos e falar assim, realmente eu vi. Não foi um sonho, não. Mas não cheguei neles, nem nada do tipo. Chamei outro Uber, voltei pra casa, pensando, cara, como assim? Meu irmão e a minha cunhada, sabe? Você fica sem acreditar. Tipo, sei lá, cada um cuida da sua vida, mas assim, sabe quando a pessoa, os dois, chega até a ser careta? Chega até a ser careta. Então, assim, a pessoa menos provável no mundo é aqueles dois. E aí eu fui de cima pra saber quem que era aquela pessoa também, né? Por que que aquela pessoa tava me contando aquilo tudo? E aí eu descobri que era um cara que supostamente teve um trelelê com os dois, numa dessas baladas, sei lá o que que é. Não sei por que motivo ficou grilado com os dois e me mandou aqui lá. Resolveu expor os dois, né? Não fiquei muito bisbilhotando também, não quis saber mais detalhes, até porque tudo que eu soube meio que foi contra a minha vontade, né? Não tenho contato com ele mais, gente. Nunca falei pro meu irmão, porque, ai, cara, eu não tenho coragem, não. Eu acho que eu teria muita vergonha de conversar com ele a respeito desse assunto, sabe? Mas hoje em dia, às vezes a gente vai conversar, eu vou na casa deles, ou eles vêm aqui, ou a gente se encontra, eu fico assim, santinha, hein? Tá. Agora eu sei da verdade. E aí eu fico pensando, quantos cultos e cultos não eram aquelas festas, hein? Minha mãe sempre disse, é verdade mesmo, quem vê cara não vê coração. O meu irmão foi amante do meu marido, e só depois que a gente se separou, que as pessoas vieram me contar as coisas, que eu fui me tocar, que eu acho que a outra da história era eu. Mas vou te explicar, tá? Pra você não ficar perdido. Eu vou chamar o meu ex-marido de
de Pedro, porque senão a história fica muito confusa. Mas esse não é o nome real, não. O meu irmão conheceu o Pedro antes que eu. Os dois já eram amigos. O meu irmão sempre teve aquele negócio de levar amigo pra casa, pra poder dormir, pra poder passar o final de semana. Ele gostava muito de videogame, então ele falava assim que os amigos dele dormiam lá pra poder jogar videogame. Enfim, foi assim que eu conheci o Pedro. Um belo dia, eu nunca tinha visto ele, o meu irmão aparece em casa com ele pra poder jogar. E quando eu vi, parece que foi amor à primeira vista. Eu falei, caraca, que lindo, né? Esse é muito bonito. Sendo que eu nunca tinha sentido nada por nenhum amigo do meu irmão. Eu fiquei tão interessada que enquanto ele estava jogando, eu ficava rodeando, sabe? Pedi meu irmão para deixar eu brincar também. E foi o meu irmão que ficou fazendo de cupido, que ficou incentivando a gente para poder ficar. Fiquei com ele, comecei a gostar e a gente começou a namorar. E os dois sempre foram muito amigos. Até aí, tudo bem, né? Legal. Só que a minha mãe começou a notar que o Pedro dava mais atenção pro meu irmão do que pra mim. Minha mãe falou assim pra mim, Preta, você não acha esquisito que o Pedro parece que gosta mais de seu irmão do que de você, não? Ele chega aqui em casa, ele vai falar primeiro que seu irmão. Muitas das vezes ele chama o seu irmão pra sair e não te chama. E aí eu parei pra pensar, falei, cara, não é que é mesmo? Cheguei no Pedro pra poder conversar, falei, ué, tá esquisito isso e tal. Ele só riu, ele não falou nada e ele contou pro meu irmão. No que ele contou pro meu irmão, o meu irmão veio brigar comigo, falando assim que eu era boba, que eu ficava vindo na conversa da minha mãe, que não tinha nada a ver. Eu novinha, o meu irmão mais velho que eu só engoli aquilo, não falei mais nada. E mesmo essa situação continuando, eu também continuei o nosso namoro. E nisso, um tempo depois, a gente se casou. Tava com cerca de 2 anos que a gente estava casados. Ia ter um show no feirão municipal aqui da cidade e eu queria muito ir. Porque assim, eu não saía de casa, sendo que nem filho a gente tinha, sabe? O Pedro nunca foi muito de me levar pra sair. Então eu queria muito ir, porque apesar de ser uma banda local, todo mundo tava falando nisso, que ia ser uma festa muito bacana. Pedro falou pra mim assim que não ia, porque tava muito cansado e falou assim que não era pra eu ir também não. Inventou uma desculpa lá que a gente não ia e tal, que a gente ia fazer alguma coisa em casa. Beleza, fiquei chateada, mas mais uma vez engoli. Só que na última hora, tipo, Pedro chegou em casa, na última hora, tomou banho, se ajeitou e falou que ia pro show com meu irmão. E, tipo, nem deu tempo de eu falar nada pra ele, sabe? De eu nem questionar. Ele só arrumou, falou isso e saiu. E aí, quando ele voltou, o pau quebrou, obviamente, porque a gente casado, né? Ele fez uma coisa dessa, separamos. Só que no que a gente separou, o meu irmão começou a fazer a minha cabeça. O meu irmão falou assim que ele tava de rolo com uma menina, no caso ele, o meu irmão. Sendo que, só uma observação aqui, gente, em todo esse tempo que até aconteceu isso tudo, a gente nunca via o meu irmão com namorada nenhuma. Teve uma menina que eu vi ele uma única vez e depois ele vivia falando que namorava uma Cláudia, que tava com a Cláudia, mas ninguém via a bendita da Cláudia. Mas aí, voltando. Meu irmão falou assim pra mim que ele tava afim de uma menina, mas que ele era tímido, ele precisava de uma ajuda. Então, por isso que ele chamou o Pedro pra ir com ele, mas falou pro Pedro não me contar e não deixar eu ir junto também pra não atrapalhar o rolê dele. E meu irmão ficou buzinando isso na minha cabeça, falando assim que eu tinha que perdoar porque ele tava se sentindo mal com a situação. Do outro lado, o Pedro falando a mesma coisa. Então, eu acreditei. E eu voltei. Gente, logo depois que a gente voltou, eu engravidei de gêmeos. Então, a minha rotina virou um caos. Eu não tinha tempo quase aqui para soltar um peido. Quem é mãe de gêmeos aí vai concordar comigo. Então, eu meio que parei de prestar atenção em certas coisas que, obviamente, eu prestaria atenção, sabe? No meu irmão com o meu marido e... O tempo foi seguindo, o pau foi quebrando, a minha mãe falava as coisas, eu deixava entrar por aqui e sair por aqui, porque eu vivia muito cansada. Até que em 2002,
a irmã do Pedro tava grávida, a minha ex-cunhada. E aí ela organizou um chá de bebê, sabe? Foi uma festa, tipo, naquela época não tinha as coisas igual agora, assim, decoração, tudo muito bonitinho, tudo chique, digamos assim. Naquela época, não. A casa dela era uma área, gente, que era cimento grosso. E a festa foi nessa área. E assim, até então tava muito boa, sabe? A vizinhança toda foi. Enfim. Teve um momento que o meu irmão ficou muito, sabe? Muito. E aí ele começou a passar mal. E vomita, e passa mal, e tava ruim. E aí o Pedro falou assim pra mim que ia levar ele pro banheiro pra ajudar ele a tomar um banho de água fria pra ver se ele melhorava. Isso ainda na casa da irmã dele. Beleza, ele saiu arrastando o meu irmão e foi. Só que no que eles foram, tá demorando, tá demorando, tá demorando. Falei, gente, tá esquisito, né? Será que meu irmão tá bem? Será que não piorou, não? Falei, pai, vai lá ver, né? Porque não vou chegar lá, de repente meu irmão tá sem roupa, né? Não quero ver ele sem roupa, vai lá ver. Meu pai foi. Daí a pouco, meu pai volta tão nervoso, que meu pai é branquinho, o rosto dele tava vermelho. Vem nervoso, pedindo pra falar comigo, me chamou num canto, logo a minha mãe veio atrás. Meu pai falou assim pra mim que no que ele entrou no banheiro, ele pegou os dois se beijando. Na hora eu saí assim, fora do ar. Minha cabeça parece que não tava ligando a informação com a pessoa. Eu saí fora do ar e a minha mãe falando assim, eu te avisei, preta, eu te avisei, preta. Eu te falava que tinha alguma coisa errada e eu falei assim, não é possível. E aí logo o Pedro chegou também, falando assim pra mim, deixa eu falar, não é isso não, não é isso não, deixa eu falar. Fui tentar falar com o meu irmão, só que o meu irmão ainda estava muito ruim, não tinha condição de falar nada, então resolvi ir para casa. Quando eu cheguei em casa, o Pedro resolveu conversar comigo. Ele falou assim, ó, realmente, eu dei um beijo nele mesmo, mas era só zoeira, era só brincadeira. E aí pra mim foi assinar uma sentença de culpa, né? Porque o meu irmão, ele tava muito ruim. Ele não tinha condição de brincar com ninguém, não parava nem em pé. A gente brigou, mas a gente ainda ficou cerca de uns 20 e tantos dias, quase um mês na mesma casa, só que sem se falar, sem ter nada. Nesse tempo também o meu irmão não olhava na minha cara, o meu irmão ficou com muita vergonha, até que eu decidi que o casamento já tinha acabado, né? Só faltava cada um seguir o seu rumo. E aí, como eu falei, depois que a gente se separou, que as pessoas vieram falar as coisas no meu ouvido, tipo, muitas coisas que aconteciam entre os dois. Bem que o povo fala, né, gente, que o corno é sempre o último a saber. Lembra aquele show? Aquele show que o Pedro não quis ir comigo e ele foi com o meu irmão? Então, depois que a gente se separou, vieram me falar que nesse show os dois estavam, tipo, um casalzinho, se beijava e andava de mão junta. Enfim, tem muitos anos, né? Como eu falei pra vocês, aconteceu em 2002. Hoje, os dois são assumidos, os dois são casados, só que não com o outro, cada um com o seu marido. E eu falo com eles porque eu também refiz a minha vida, eu também tenho outra família, e também tem muitos anos, né, gente? Eu penso que águas passadas não movem moinhos, só que aqui na minha cidade, qualquer canto que você chegar e perguntar por essa história, qualquer pessoa vai saber te falar. Porque, tipo, é aquela história que ficou marcada, sabe? Eu odeio a minha mãe. E por mim, se ela fosse de arrasta hoje, nem no velório dela eu iria. Eu vou contar um pouco da história dela, porque pra chegar no ponto que eu quero chegar, vocês precisam entender tudo direito. A minha mãe, ela pulou a cerca. E aí ela engravidou da minha irmã, que é irmã só parte de mãe, é filha de outro pai. Quando meu pai ficou sabendo que a minha mãe estava grávida e ele tinha certeza que o filho não era dele, ele propôs para ela que ele perdoaria ela, contando que ela entregaria a filha dela para o pai. Meu pai não queria assumir a filha de outro homem. E assim foi feito. A minha mãe entregou a minha irmã para o pai dela. Acontece que a minha mãe nunca conseguiu
virar as costas para a filha. A minha mãe sempre teve contato, só que por trás do meu pai, sabe? O meu pai não sabia que ela mantinha esse contato, ela via a menina escondido, ela dava presente para a menina escondido. E eu não sei se por conta disso, sempre foi nítido que a minha mãe gostava mais dela do que de mim e do meu irmão. Que a minha mãe puxava mais saco dela do que de mim e do meu irmão. Eu acho que pra minha mãe é porque ela tinha sido renegada, então ela precisava mais dessa atenção, entende? Só que aí o meu pai faleceu. Na época que ele faleceu eu tinha 19 anos. E essa minha irmã passou a frequentar mais a nossa casa por conta disso, né? Porque antes ela não podia. E aí ficou mais nítido ainda o favoritismo da minha mãe. Bom, quase que nessa mesma época que meu pai faleceu e que ela passou a frequentar mais a nossa casa, eu conheci esse fulano, digamos assim. E o pai dele, ele sempre foi uma pessoa de bastante condição, sabe? Esse fulano já morava sozinho na época que a gente se conheceu, mas tinha essa questão que o pai dele tinha bastante condição. E aí a gente começou a namorar, eu levei ele para minha genitora conhecer, até então ela gostou dele, ela conhecia ele de vista, né? Ela sabia que ele era filho de quem ele é. Só que a minha irmã começou a dar em cima dele. Assim que a minha irmã soube que a gente estava namorando, a minha irmã começou a dar em cima dele, tipo, na cara limpa, sabe? E quando eu ia falar com a minha genitora, ela falava assim pra eu ter paciência, porque pelo fato da minha irmã nunca ter namorado, talvez ela tava iludida, talvez ela tava encantada, que era pra eu ter paciência e conversar com ela. E eu sentei e eu conversei. Só que a minha irmã batia pé, que era coisa da minha cabeça, que ela não dava em cima dele, sendo que até ele me falava que, tipo, por exemplo, se ele chegasse em casa e ela tivesse, né, e eu tivesse eu dentro de um quarto, ou não tivesse chegado ainda do trabalho, que ela falava as coisas diretamente pra ele. Mas assim eu fui levando. E aí, com o tempo, como ele morava sozinho, eu já tava dormindo muito na casa dele, sabe? Tipo, eu passava a semana inteira na casa dele. Às vezes, na semana, eu dormia 2 dias na casa da minha mãe e o resto da semana na casa dele. Então, ele me chamou pra gente se casar, porque, tipo, né, já tava praticamente casado, seria só mesmo quase que oficializar a nossa relação. E aí eu fui falar pra minha família, né, que a gente tinha ficado noivo e que eu ia casar, que eu queria a festa de casamento e tal, que era pra minha genitora me ajudar a organizar tudo, até porque eu não tinha experiência com nada, né? Mãe serve pra essas coisas. Foi onde ela começou a colocar mais a minha irmã no meio da minha relação. Ela falou assim que a minha irmã não estava preparada para que eu casasse, porque agora que a minha irmã estava mais dentro da nossa família. E, tipo, eu não entendi o motivo. Sendo que, como eu falei, eu já quase não morava em casa mais, sabe? E a minha genitora, ela começou a fazer campanha para que eu não casasse, E nisso eu engravidei. E aí, no que eu engravidei, a gente falou assim, não, agora vamos esperar o neném nascer, tá tudo ok, ele ficar maiorzinho pra gente se casar, pra gente fazer a festa que a gente queria. No que eu engravidei, eu descobri que eu tava com um pequeno descolamento de placenta. E a médica falou assim que era pra eu ter repouso absoluto, sabe? Que não era pra eu fazer esforço, não era pra eu poder pegar peso, até ver que tava tudo certinho. Então, assim, eu não fazia nada em casa, tudo ele fazia. Ou, se ele não fazia, ele pagava uma menina pra dar faxina em casa 2 vezes por semana. E aí, nisso, a minha genitora começou a ficar me pedindo dinheiro. Tipo, ela queria que eu pedisse dinheiro pra ele e desse pra ela, sabe? E muitas das vezes, se ela tivesse, por exemplo, com energia atrasada, alguma coisa assim, eu até ajudava. Mas ela queria além, sabe? Ela queria que ele bancasse a feira, ela queria que ele bancasse luxo da minha irmã,
sendo que quem tinha dinheiro era o pai dele, não ele. E mesmo que o dinheiro fosse dele, mesmo que a condição fosse dele, eu não ia ficar extorquindo dinheiro dele assim à torta à direita. E aí ela começou a ficar com raiva de mim. Ela começou a falar assim que eu era uma ingrata, que a minha irmã, que ela tinha abandonado, cuidava mais dela que eu, tinha mais consideração dela que ela sempre fez tudo, que tava ali, não tava nem aí pra ela, tipo, fazendo o maior drama. E nisso, a minha irmã também colocando pilha, e a minha irmã sempre dando em cima do meu ex-fulano. E tem um detalhe que eu não sei se isso é comum na gestação, mas comigo aconteceu. Antes de eu engravidar, o fato dela dar em cima dele me causava revolta pelo fato dela ser a minha irmã e, né, tá ali com essa infidelidade. Mas na questão entre a gente, isso não afetava nada a nossa relação, porque ele sempre me falava. Várias vezes ele falou pra ela parar com isso, respeitar, sabe? Várias vezes ele pediu pra ela poder sair da nossa casa. Só que depois que eu engravidei, eu fiquei muito insegura. Eu fiquei muito insegura com o meu corpo, a minha irmã novinha, bonitinha, então muitas das vezes eu sentia ciúme, muitas das vezes na minha cabeça eu pensava assim, ai, agora que eu tô engordando, agora que eu tô assim, agora que eu tenho que ficar de repouso, ele vai olhar pra ela. Então gerou essa insegurança na minha cabeça por conta da gestação. A minha genitora, ao invés de ter consideração, porque eu tava com uma gravidez de risco, né, e deixar a minha irmã fora do meu casamento, não. Ela ficava inventando qualquer desculpa para mandar a minha irmã na minha casa, para poder a minha irmã ter desculpa de dar em cima do meu marido, de provocar o meu marido, de falar as coisas para ele na minha frente, e só aquilo já me causava um estresse. Quando foi um dia, eu já estava quase completando 4 meses de gestação, eu fui consultar. Era uma consulta de rotina, de pré-natal mesmo, só que eu ainda tava naquele cuidado maior, sabe? Eu ainda tava tendo que ter um certo repouso. E aí eu fui, consultei, tava tudo, tipo, tranquilo, tudo caminhando bem. Quando eu tava voltando pra casa, eu tava voltando de táxi, a minha genitora... Eu tenho trauma de salão de beleza, só que, ó, nós ouvimos e não julgamos, tá? Isso tem muitos anos atrás, as coisas nem eram igual é hoje em dia, sabe? Era tudo muito difícil. Eu tive a minha menina, minha filha mais velha, que pra vocês terem noção, hoje tá com 35 anos, foi um parto cesáreo e a minha cirurgia deu problema, eu tive infecção, depois a minha cirurgia não queria fechar, os médicos tentavam tudo quanto é jeito e não fechava, sabe? Ficava só aquele negócio vazando. Foi até que uma enfermeira chegou no meu marido e falou assim, ó, se eu fosse o senhor, pegava sua esposa e levava para o hospital na capital, porque se ela ficar aqui, ela não vai sobreviver, não. E ele, beleza, como é que nós vamos fazer isso, né? Da onde a gente vai tirar dinheiro para poder fazer isso? Mas ele ficou louco para poder tentar conseguir. Na época ele era pedreiro, hoje ele é aposentado, ele não trabalha mais. Então, ele ficou tentando arrumar um serviço lá para poder me levar também. Eu e a minha filha mais velha, que na época era nenenzinho. E aí ele conseguiu. E o melhor é que ele conseguiu um barracão no fundo do alojamento, sabe? O alojamento lá que esse ficou, ele conseguiu um barracão no fundo pra gente poder morar enquanto ele estivesse trabalhando ali. E aí a gente foi, eu fui pro hospital, né, lá na capital, que tinha bem mais... Era mais desenvolvido, digamos assim, do que aqui. E aí eu fui tratando, até que eu melhorei. E nisso a gente não tinha se mudado pra lá, não. As nossas coisas, a nossa casinha, tinha ficado tudo aqui do mesmo jeito. A gente só foi pra isso, pra poder tratar e depois voltar. Só que a gente acabou ficando uns meses a mais pra eu poder terminar a obra e aproveitar e juntar um dinheiro pra poder trazer também, né? E aí nisso eu fiquei muitos meses sem ver a minha família aqui. Sendo que daqui lá é 1 hora e pouco. Mas como eu falei, na época era tudo mais difícil. Não era igual agora, a gente não tinha carro. Era ônibus, sabe? Era mais complicado. Aí, beleza. A gente marcou de vir visitar, né? Antes de voltar de vez. Tinha muito tempo que a gente não via a nossa família. E ele todo empolgado falou assim, vamos no salão. Vamos no salão pra nós ir
arrumadinho, né? E ele era vaidoso naquela época, era naquela época que usava o cabelão Black Power, chega penteava com aquele pente, então o cabelão dele tava desse jeito. Meu cabelo bem aneladinho, mas só que, tipo assim, um anelado mais solto, como se fosse ondulado, batendo assim lá, quase lá na bunda, bem grandão mesmo. E o salão de beleza era de frente onde a gente tava morando. Então era aquele entra e sai o dia todo, sabe? Um salão assim pra época, meio que chiquetoso. Ele pegou e marcou que esse homem, por exemplo, nós ia viajar amanhã para nossa cidade, ele marcou hoje, só que no finalzinho do dia, porque ele ainda ia trabalhar. Ele ia fazer um cabelo alisado, como se fosse Elvis Presley, de uma escova assim pra cima, sabe? Nem sei, um trem da época, um permanente. E eu só queria fazer uma hidratação e uma escova mesmo no meu cabelo. E aí chegou a hora, a gente foi lá pra poder arrumar o cabelo. Tá lá, foi arrumar o dele primeiro. Colocou um creme, lavou, colocou um trem no cabelo e aí veio com aquele capacete pra poder secar o cabelo. Gente, quando aquele trem começou a esquentar, e nisso ele com a toalhinha branca assim, no ombro, começou a cair piolho da cabeça dele, que eu nunca vi tanto piolho daquele jeito. E tipo assim, o trem mais bizarro é que nós não sabíamos que ele tinha piolho. Diz ele que a cabeça não coçava. E aí, quando o cabeleireiro viu aquele tanto de piolho caindo, ele, moço do céu, eu não vou poder terminar de atender o senhor não, ao tanto de piolho. E aí que meu marido viu, né, os piolhos caindo, ele falou assim, não, isso não é meu não, isso já tava aqui. Sendo que, gente, dava pra ver caindo da cabeça dele, sabe? E ali eu já coloquei a mão assim, baixei e eu já queria sair correndo daquele salão. E piolho tá caindo, e o homem tava banando daquela toalhinha, sabe? E ele chegava a pisar nos piolhos no chão. E o meu marido bravo, que aquele piolho não era da cabeça dele, não. E piolho caindo, sabe? Que aquele negócio esquentou. E o homem horrorizado, falando assim que se os clientes vissem, não ia querer entrar no salão dele mais. E aí, pro resto, o homem falou assim que não ia terminar de arrumar o cabelo dele. E meu marido, vai, eu já paguei, o senhor começou, o senhor vai arrumar assim, isso aqui que tem. E foi virando aquele angu de caroço, até que o moço falou assim, ó, o negócio é o seguinte, então, eu vou fechar o salão, não entra mais ninguém e fica só nós três aqui para poder terminar de arrumar o cabelo do senhor, porque se os meus clientes vê um negócio desse, ninguém mais vai querer arrumar aqui comigo, né? E aí ele foi e fechou, gente. Fechou a gente dentro do salão pra poder terminar de arrumar o cabelo dele. E piolho, sabe? Eu acho que ele deve ter passado uma semana pra poder desinfetar as coisas dele tudo. E o bom, que aí ele terminou, ele virou pra mim e falou assim, a senhora vai fazer o quê? Eu falei, não, nada não trisca no meu cabelo não. Não trisca no meu cabelo. Porque eu pensei assim, se o cabelo dele, que é curto assim, né? Era grandão, mas curto de homem, tá pingando piolho assim... Penso meu que tá pegando quase lá na bunda. Gente, não deixei de jeito nenhum. Pensa a vergonha. E aí, nisso, a gente viajou, né, no outro dia pra nossa cidade, se achando, ele todo se achando com aquele cabelão. E eu morrendo de medo de cair piolho da minha cabeça também. Vocês é de ver que quando a gente chegou, a mãe dele foi bater um remédio, bater um pente. Eu não tinha. Não sei que jeito que ele tava... fervendo de piolho daquele jeito, a cabeça não coçava e eu, que, né, sempre dormi junto com ele, do lado dele, não tinha um piolho na minha cabeça. É bizarro, gente, é um trem que não tem explicação. Mas eu vou falar, eu fiquei com trauma de salão de beleza, viu? Que situação!